Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós vamos falar hoje sobre o estudo 34, que fala sobre o movimento espírita no Brasil, tá certo? E nós vamos, durante esse estudo, temos como objetivos principais, assim, entender, analisar, né, analisar o movimento espírita e o seu objetivo, e depois refletir sobre a diferença que existe entre o movimento espírita no Brasil e a doutrina espírita, né? Entender quais são as diferenças. Muitas pessoas acabam confundindo esses dois conceitos, e hoje nós vamos trazer aqui essa diferenciação do que é o movimento espírita e o que é a doutrina espírita, tá certo? Vou compartilhar com vocês aqui nossos slides, tá? Só um pouquinho. Bom, tá aí. Então, vamos lá. Nós temos, como eu disse, nós vamos analisar o movimento espírita e seu objetivo e refletir sobre a diferença entre o movimento espírita e a doutrina espírita, ok? Bom, no conceito, o movimento espírita é o seguinte, é o conjunto das atividades que tem por objetivo estudar, divulgar e praticar a doutrina espírita contida nas obras básicas de Allan Kardec, colocando-a ao alcance e a serviço de toda a humanidade. Então, nós já vemos aí que o movimento espírita ele só existe em razão da doutrina espírita. E tem como objetivo o quê? Estudar, aprimorar-se diante desses conceitos que a doutrina espírita traz, mas ele enfatiza nesse conceito a seguinte questão, estudar e praticar os ensinamentos contidos nas obras básicas de Allan Kardec. Ou seja, a doutrina espírita ela tem como base as obras básicas de Allan Kardec, ou seja, aquele Pentateuco kardeciano, né? Que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, ok? Esse é o princípio básico da doutrina espírita, da onde ninguém pode fugir, tá bom? As atividades que compõem o movimento espírita são realizadas por pessoas isoladamente ou em conjunto e por instituições espíritas. Então, vamos lá. Deixando bem claro aqui para vocês o que vem a ser o movimento espírita. O movimento espírita é todo essa movimentação que existe em todo o país, né? E diria até em todo o mundo, mas já que estamos falando do movimento espírita no Brasil, né? Essa mobilização de pessoas determinadas, empenhadas em estudar, praticar, promover a doutrina espírita, né? E praticar os seus princípios básicos, qual seja a caridade, né? A fraternidade, o amor ao próximo. Então, esse é o que está incutido dentro do movimento espírita, tá? Não se pode falar em movimento espírita, antes da codificação. Pois somente após esta é que o espiritismo surgiu como doutrina. A movimentação humana em torno das ideias espíritas só aconteceu efetivamente após a revelação destas pelo plano espiritual e sua posterior compilação por Allan Kardec. Então, gente, o movimento espírita ele não está relacionado a qualquer tipo de manifestação espiritual que possa existir. Não, o movimento espírita está atrelado necessariamente à doutrina espírita. Ou seja, então ele só surgiu verdadeiramente após a sua criação, após a criação da doutrina espírita. E a criação da doutrina espírita, na verdade, não aconteceu, não ocorreu apenas com as manifestações dos espíritos, mas sim, efetivamente, após Allan Kardec compilar, né, de forma segura, científica, essas informações, fazendo essa codificação que hoje nós conhecemos com a doutrina espírita. Tá certo? Então, o movimento espírita só existe em razão da doutrina espírita. Isso é importante que se destaque, tá? Nelson, então,
o movimento espírita só está relacionado à doutrina espírita codificada por Kardec. É isso? É exatamente isso. Aí aquelas outras doutrinas espiritualistas que também falam sobre espírito, sobre reencarnação, isso não tem nada a ver com relação ao movimento espírita? Não, pelo conceito que nós estudamos, pelo conceito que nós estamos passando agora, não tem relação alguma com o movimento espírita, ok? Mas lá também, em outras religiões, se pratica a caridade, se fala de Deus, se fala de fraternidade, sim, é verdade. Mas o movimento espírita, a doutrina espírita o movimento espírita está relacionado necessariamente à doutrina espírita. As outras são consideradas espiritualistas e aqui nós não estamos entrando no mérito entre qual é melhor ou pior. Estamos só falando conceitualmente a forma correta de interpretar esses conceitos, ok? Vamos lá, continuando. A ação dos espíritas em torno da divulgação do espiritismo enfrenta, porém, muitos obstáculos. Kardec os entrevê como se constata em vários de seus escritos. Muitas de suas palavras, embora reflitam a situação da época do surgimento da doutrina espírita, aplicam-se com as devidas adaptações à atualidade. Assim é que conforme acentua. Antes de eu entrar no que ele acentua, é bem verdade isso, né? A doutrina espírita, embora hoje já tendo grande repercussão, já tendo bastante conhecimento no mundo e também no Brasil em especial, que é um país onde acolheu realmente de forma grandemente a doutrina espírita, ainda assim existe alguns obstáculos, existe alguns questionamentos, algumas dúvidas. E isso já existe hoje, tu imagina como não era na época que surgiu, né? Por isso a necessidade, e aí ele vai falar sobre isso, dele ter codificado, dele ter buscado comprovação científica, ele ter trazido segurança e seriedade aos estudos que ele trouxe. E aí ele fala o seguinte aqui, ó. Um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. O que é unidade? Falta de uma linguagem única, não é? De se falar sempre a mesma coisa. Porque, veja, seria muito difícil levar a doutrina espírita a sério se em um determinado local, um país falasse uma coisa, em determinado outro país falasse outras coisas, os conceitos não se comunicassem, né? Então, a unidade de pensamentos, de ideias, é fundamental para que não haja esse primeiro obstáculo. O único meio de evitá-la, se não quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro, é formulá-la em todas as suas partes e até nos mais mínimos detalhes, com tanta precisão e clareza que impossível se torne qualquer interpretação divergente. E foi exatamente isso que o Kardec fez, né? Ele trouxe à doutrina espírita exatamente essa segurança, porque ele, nos mínimos detalhes, ele cuidou para que houvesse essa clareza, essa transparência, né? Então, em cada parte do mundo que surgia uma informação, ele compilava isso, tirava as ideias principais que realmente tinham relevância, que tinham conexão de ideias, e isso ele ia juntando para que pudesse formar hoje essa convicção que nós temos, né? Somente o espiritismo bem entendido e bem compreendido pode tornar-se, conforme disseram os espíritos, a grande alavanca de transformação da humanidade. Ou seja, já naquela época, onde Kardec começou a estudar, porque todos sabem, quem já leu o Evangelho, quem já estudou a história do Espiritismo, todos sabem que Kardec era um pouco cético, né, em relação ao surgimento do Espiritismo. Na época, ele achou até que poderia ser algum tipo de fantasia criada, algum tipo de fraude, e quando ele começou a tomar ciência de que aquilo realmente não era uma coisa séria, ele resolveu aprofundar. E foi a partir desse aprofundamento, a partir desse estudo mais esmiuçado, que ele começou a ver a seriedade das mensagens, começou a ver a necessidade de elaborar um trabalho mais profundo, mais técnico, mais consistente, que hoje se tornou, que veio se tornar o que hoje nós conhecemos como
doutrina espírita. Tá bom? Mais adiante ele continua. 2 elementos hão de concorrer para o progresso do espiritismo. Isso ele já falava lá na época, tá? O estabelecimento teórico da doutrina e os meios de a popularizar. O desenvolvimento cada dia maior que ela toma multiplica as nossas relações, que somente tende a ampliar-se pelo impulso que lhe darão a nova edição de O Livro dos Espíritos e a publicidade que se fará a esse propósito. Veja que esse relato do Allan Kardec é bem no início da doutrina espírita. Veja, segunda edição do Livro dos Espíritos. Todos nós sabemos que o primeiro livro a ser lançado do Pentateuco kardeciano foi o Livro dos Espíritos. Ele ia passar agora para a segunda edição, onde ele ia procurar, de alguma forma, né, trabalhar bem esse desenvolvimento, esse alcance às pessoas. Então, depois disso, viria o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Céu, o Inferno e a Gênese. Tá certo? Já o conceito de doutrina espírita ou espiritismo é diferente. Lembra que nós falamos que... Eu vou voltar um pouquinho aqui, só para vocês relembrarem. Aqui nós falamos que o conceito do movimento espírita é o conjunto de atividades que tem por objetivo estudar, divulgar e praticar a doutrina espírita, certo? E aqui, já no conceito de doutrina espírita, já que nós temos o objetivo de traçar essas diferenças, diz o seguinte: é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Kardec, que constitui a codificação espírita. Quais seja o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Tá? Aquilo que eu falei, o famoso Pentateuco kardeciano. Tá? Então, esses são os conjuntos esses conjuntos de princípios e leis estão contidos nesse Pentateuco, distribuídos entre eles. É claro que você vai encontrar conceito de um em outro, porque a obra surgiu e ele foi de forma didática, separando por esses módulos para que ficasse mais fácil o entendimento. Tá bom? Vamos lá. Esse conjunto de princípios mencionados são todos em consonância, isso é importante que se fala, tá? Com os princípios cristãos. Ou seja, não devemos especificar por meio da doutrina espírita qualquer outros deveres do espírita cristão, porque palavra alguma poderá superar a exemplificação do Cristo que todo discípulo deve tomar como roteiro de sua vida. Isso é muito importante ser dito, né? Jesus falava que um dia viria o Consolador prometido. O Consolador prometido iria trazer a todos nós um entendimento mais aprofundado das nossas dores, dos nossos pesares, do que nós precisaríamos fazer para modificar, amenizar essas dores para progredir. E aí chegou a doutrina espírita, não é? E a doutrina espírita ela não veio, de forma alguma, falar nada diferente do que o Cristo falava. Ao contrário, a doutrina espírita ela veio esclarecer, trazer a todos de forma mais desmiuçada, de forma mais clara, o que Jesus tentou nos passar naquela época, né? Por que ele não falou isso naquela época? Porque na época em que vivíamos, naquele período, a humanidade não tinha condições de compreender o que hoje nós ainda temos dificuldades ou temos questionamentos em relação à doutrina espírita, não é? Hoje a doutrina espírita chegou num momento onde as mentes já estavam abertas para receber as novas informações, coisa que não se poderia falar na época de Cristo, não é? Mas vejam, em nenhum momento a doutrina espírita vai falar nada que contrarie aquilo que Jesus falou. Ela vai explicar, ela vai acrescentar, ela vai, de alguma forma, fomentar o entendimento e trazer isso para perto das pessoas de forma mais clara, tranquila. Tá bom? O conceito de movimento espírita que nós falamos antes, torna clara a diferença, então, entre essa doutrina, entre esse movimento e a doutrina. O movimento espírita, como dissemos, é a ação dos espíritas, enquanto que a doutrina espírita é o conjunto de princípios, né, e leis revelados pelos espíritos superiores, contido, como nós falamos, nas obras de Allan Kardec, né, e que constitui a sua codificação. Ok? Então, acho que esses conceitos estão bem claros, né? E aí,
aqui é importante falar. A doutrina espírita está imune a deturpações. Porque qualquer ideia ou conceito que se mostre incompatível com os princípios consagrados nas obras da codificação poderá ser tudo, menos espiritismo. E é aqui que a gente enfatiza muito isso, né? Se algo existe em casas que vocês frequentam que se dizem espíritas, que trabalham com essa questão espiritual, de vida após a morte, mas que se dizem espíritas, se de alguma forma o que se pratica lá, o que se ensina lá, extrapola, foge daquilo que está descrito na doutrina espírita, e aqui nós não estamos entrando no mérito se isso é bom ou ruim, ok? Nós estamos só falando da parte conceitual. Pode ser qualquer outro tipo de religião, mas nunca será considerado doutrina espírita, ok? Então, doutrina espírita é aquela que se limita unicamente ao que está descrito nas obras básicas de Allan Kardec, tá? As 5 obras básicas de Allan Kardec. Ah, Nelson, e os demais livros que André Luiz, que outros... Vamos falar sobre isso, tá bom? Vamos falar sobre isso. Aqui, ó. Todas as demais obras espíritas, por mais preciosas que sejam ou venham a ser, são e serão obras complementares, ok? Complementares. E o termo complementar é aquele que acrescenta algo, complementar algo, mas nunca contraria algo. Complementar é diferente de contrariar, ok? Então, o que existe da doutrina espírita está dito. É seguro, foi testado, foi analisado de forma segura pelo Allan Kardec, e tudo que vier pode sim complementar, desde que não contrarie, tá? Então, vamos lá. São obras complementares, sem que isso diminua o extraordinário valor de muitas delas, pois a doutrina espírita é, como o definiu o próprio codificador, essencialmente progressiva. O que ele quer dizer com essencialmente progressiva? A mesma coisa, lembra que eu acabei de falar? Jesus, quando veio ao planeta, ele veio com a lei de amor, ele veio quebrar alguns conceitos que se existiam desde a época de Moisés, de outros testamentos. Ele não veio modificar a lei, ao contrário, ele veio fazer cumprir a lei, não é? Então, ele veio trazendo um outro conceito, um conceito diferente, que era o conceito de amor, de fraternidade. Então, ele falava disso, e isso chocava as pessoas que não estavam acostumadas com isso. Ele falava que a gente, quando for ofendido, a gente tem que oferecer o outro lado, a outra face, né? Que temos que perdoar 70 vezes, 7 vezes. Então, isso era algo muito difícil de compreender naquela atualidade. Da mesma forma, quando chegou o Espiritismo, veio com ideias novas, inovadoras, próprias daquele período de iluminação que estava passando no planeta, mas mesmo assim, coisas ainda que a gente sequer desconhece não poderiam ser ditas naquele momento. Como coisas ainda não podem ser ditas ainda. Por isso, a doutrina ela é progressiva. Mas esse progresso não quer dizer derrogação. Nada que vier depois vai derrogar o que foi dito por Kardec, vai acrescentar, vai vamos dizer, aperfeiçoar, vai trazer informações a mais que com certeza já estão descritas lá, mas que não estão explicadas da forma que deveriam ser, porque naquele momento não teríamos compreensão suficiente para entender, ok? Então vem aí as obras de André Luiz, falando das colônias espirituais, falando dos mecanismos que se utilizam em outro planeta, da energia que envolve tudo isso, que naquela época talvez não era possível compreender, tá bom? Já o movimento espírita, e aí já diferenciando bem, por ser um movimento livre de pessoas e instituições humanas, sem obrigações de obediência compulsória a hierarquias religiosas, nós todos sabemos que na doutrina espírita não existe dogmas, não existe hierarquia religiosa, né? Então, livre disso, porque nós não possuímos, não goza da mesma imunidade. Então, o movimento espírita ele não goza desse rigor que a doutrina espírita tem. A doutrina espírita está adstrita ao que está dito em Allan Kardec, exigindo, em razão disso, que cada espírita, em particular, cada grupo ou instituição espírita, uma vigilância permanente. No mais alto sentido da palavra, né? Para que nenhuma deturpação comprometa a pureza dos ideais que abraçamos. A força da doutrina espírita está em seus princípios e na sua permanente possibilidade de comprovação. Ou seja, todos aqueles que se compromete ou se disponibiliza
a praticar, a movimentar essa grande doutrina, ele tem que ter cuidado, né? Tem que ter sensibilidade, tem que ter, como eu diria, disciplina para poder cumprir, fazer cumprir aquilo que está dito dentro da doutrina espírita. Então, qualquer coisa que ele fuja disso, trazendo, por exemplo, rituais para uma reunião espírita, ele está fugindo da doutrina espírita. Né? Toda vez que a gente traz para dentro da doutrina espírita algum tipo de exigências que não estão contidas dentro do conceito do kardeciano, dentro dessa doutrina compilada por Kardec, nós estamos fugindo do espiritismo. Então, e para que se mantenha a doutrina espírita, é necessário esse rigor doutrinário, é necessário que se tenha enfocado a se manter naquelas palavras, ok? Dentro daquilo que está descrito. Então, a razão de ser no movimento espírita só pode ser a divulgação e a prática da doutrina espírita, ok? É nesse sentido que todas as potencialidades dos espíritas devem ser canalizadas para a difusão e a vivência do Evangelho redivivo à luz da imortalidade e da reencarnação, da justiça perfeita e do inesgotável amor divino. Então, veja, aqui, esse conceito, ele deixa bem claro os limites que se deve ter, né, ao movimento espírita. Nós, por mais que queiramos, às vezes, por anseio, fazer algo muito além daquilo que a gente já faz, porque todos nós que praticamos o bem ou tentamos fazer o bem, nós temos ideias, nós temos vontades, mas nós temos que ter cuidado para que as nossas condutas não maculem de forma alguma essa doutrina maravilhosa. É nossa responsabilidade preservar, né, os seus conceitos, os seus princípios, para que possamos continuar fazendo bem e levando essa doutrina maravilhosa a todos aqueles que necessitam, né? Então, finalizando já aqui, né, esse estudo de hoje, terminamos dizendo o seguinte: todo aquele a quem a luz da doutrina espírita já dever de aproveitar integralmente as possibilidades que o Senhor da Vinha lhe concede, para estender a luz do conhecimento e do amor com simplicidade e eficiência, desprendimento e sinceridade. Então, que todos nós que hoje nos dissemos espíritas, que estamos espíritas, que somos espíritas, que possamos, de alguma forma, ser luz na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor, praticando esse amor, essa caridade, desenvolvendo isso dentro de nós, né, ao ponto que possamos caminhar sempre em direção ao nosso Mestre, levando todos aqueles que necessitam para o mesmo caminho. Sempre tomando cuidado, né, para que a gente possa elevar essa mensagem da forma correta, da forma que deve ser feita. Tá certo, meus amigos? Agradeço mais uma vez a atenção, que a paz do Senhor possa estar sempre com todos. Que assim seja.